Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. E eu decidi gravar esse vlog porque eu recebi muitas perguntas, então achei melhor gravar o vídeo se vale ou não vale a pena ir até o Paraguai fazer compras, principalmente se for compras para vender. Então, bom, isso acho que depende muito da opinião de cada um. Vou dar a minha opinião falando sobre os gastos, quanto eu gastei para ir, para comer e tal, para vocês terem uma noção aí se compensa ou não compensa, tá? Em primeiro lugar, compensa. Se você tá precisando comprar várias coisas, compensa que seja pra você comprar pra você, porque de fato, no Paraguai as coisas são muito mais baratas que no Brasil. Algumas coisas são mais baratas, inclusive, que nos Estados Unidos, outras coisas não. Por exemplo, vestuário, calçado é mais barato nos Estados Unidos. Agora, perfumaria árabe é mais barato no Paraguai. Cosméticos coreanos vai depender de loja para loja, mas pelo que eu vi, fica mais ou menos igual. Paraguai e Estados Unidos. Agora, uma coisa é fato, é mais barato que o Brasil. Então, por aí já compensa a sua viagem se você tiver várias coisas para você comprar. Além do passeio, que eu acho que é muito legal, né? Geralmente as pessoas que viajam, elas se hospedam em Foz. Tem gente que vai direto para o Paraguai. O que muda nesse caso? Existe uma cota que você pode trazer que é permitido. Tem gente que fala cota terrestre. Não, não é cota terrestre, gente. É cota brasileira ou cota internacional. Por quê? Se você for de avião para Foz ou se você for de carro, a cota é a mesma. Você pode trazer $500 em compras. Agora, se você for de avião até o Paraguai, aí sua cota muda, porque daí sua cota vai para $1.000. Eu peguei avião até Foz do Iguaçu, então a minha cota foi $500, igual se eu tivesse ido de carro. Foi a primeira vez que eu fui de avião. Eu já fiz esse roteiro, eu não lembro se 4 ou 5 vezes de carro com os meus pais. A primeira vez, gente, eu tenho 42 anos, a primeira vez que eu fui pro Paraguai, eu acho que eu tinha uns 23, 22 anos, mais ou menos. Gente, acho que tem uns 18 anos, pelo menos, que eu fui pro Paraguai a primeira vez. A primeira vez que eu fui, gente, o dólar não custava 2. Eu lembro que tava 1,75 mais ou menos. Então eu fui desesperada, eu comprava tudo sem nem olhar, porque era tudo tão barato. Hoje em dia não tem como, né? Por que a gente decidiu ir de avião? Meus pais vão viajar agora em julho, vão tirar férias. E nessas férias eu não irei por conta do Ryuk. Eu falei pro meu pai que eu não queria ir, porque eu acho que o Ryuk tá numa fase que ele tá muito inquieto, tá com mais dificuldade pra dormir, pegar um avião ali, ficar 8 horas, mas todo o trâmite do aeroporto, eu acho que ele vai dar um puta trabalho, ele vai ficar cansado. Então eu falei pro meu pai que eu não quero ir. Minha irmã vai ficar menos dias, mas ela vai também. Aí o pai falou assim, bom, já que você não vai, e você comentou comigo que você quer ir pra Foz e quer ir também até o Paraguai, vê uma passagem que eu vou dar de presente pra você e pro Diego. Então eu fiquei de olho ali uns 2 meses mais ou menos, eu encontrei uma passagem no valor muito legal, que ficou mais ou menos R$1.650, já com a taxa de embarque e de volta o casal. Gente, compensou muito, porque se nós fizéssemos esse trajeto de carro, com pedágio de gasolina, ficaria mais ou menos 1.550. Então, por R$100 a mais, a gente foi de avião. Você economiza muito mais aí em questão de horas, né? Em questão de tempo, porque 1h30 você chega em Foz do Iguaçu. E a hospedagem eu também tava de olho há um tempo, eu não comprei pacote, decidi comprar separado. A hospedagem o Diego pagou, ficou ali na casa de R$1.400 a hospedagem no hotel 3 estrelas com café da manhã. Cecília, compensa ficar em Airbnb? Compensa, se você quiser economizar, eu acho até que compensa. Se você comprar pacote, talvez não. Mas se você fizer separado igual eu fiz, eu acho que Airbnb compensa. Eu não reservei, porque eu queria ter a mordomia ali, né? De ter um café da manhã, de ter alguém para arrumar o quarto. Porque essa viagem não foi necessariamente só para comprar. Eu queria fazer essa viagem para ver se valeria a pena eu comprar algumas coisas para eu vender no Brasil, porque eu tenho um Instagram de desapego. Então eu queria fazer umas comprinhas para mim, me diverti um pouquinho, mas o foco mesmo era ver como é que tava as coisas pra comprar no Paraguai, porque a última vez que eu tinha ido tinha sido em 2022. Então eu falei, eu quero ver como é que tá o Paraguai. Então a gente decidiu fazer dessa maneira. Mas Airbnb sempre compensa se você quer economizar. Inclusive, se você vai até o Paraguai pra você comprar, pra você revender, que você quer fazer dinheiro, eu acho que você tem que economizar em tudo. Então, Airbnb, aí você vai no mercado, você não come fora, nós não fizemos isso, né? Nós ficamos em um hotel no centro. Então, o que que a gente fazia pra gente ir até o Paraguai? A gente pegava um Uber todo dia até a Ponte da Amizade. A Ponte da Amizade é a ponte que vai separar o Brasil, né, Foz do Iguaçu, do Paraguai. A gente pegava um Uber
até aqui nós descíamos e nós atravessávamos a pé, que é super tranquilo e rápido, porque tem um monte de gente atravessando. É uma caminhada? É, mas é de boa, gente. Chegando aqui, já é a fronteira do Paraguai. Aí ali é a muvuca, né? É a muvuca. Shopping, eu não gosto de falar que existe um shopping melhor ou um shopping pior, porque vai muito de época. Tem vezes que você encontra bons valores em um, tem época que você encontra bons valores em outro. Dessa vez nós encontramos, de todas as lojas que nós fomos, os melhores valores na Brands, que é mais na muvuca, ali perto do Mona Lisa, e também na New Zone, que é bem na entrada. Você entrou no Paraguai, bem aqui na fronteira, tá? Bem na polícia, do lado esquerdo tem um shopping chamado Shopping Del Leste, que é um shopping bem feio, você não vai dar nada por ele. Só que você entra, você vai até o final, você pega o elevador, você vai até o último andar, lá tá New Zone. Ali é uma outra realidade. Tava com os valores cosméticos coreanos, estavam top, tinham todos. Ali é puro luxo, gente, é maravilhoso. Então nós encontramos, dessa vez, a Brands e a New Zone valeu a pena. Os outros, assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Paraguai, a maioria das lojas vão fechar ali 4h30, então você tem que ir cedo. Mas Shopping China e alguns outros shoppings, que eu não sei quais, eles ficam abertos até as 8. Então teve um dia que nós ficamos até as 8, inclusive. Pra você voltar, você pode voltar andando ou você pode pegar um táxi. Teve um dia que nós pegamos um táxi e aí você já combina o valor lá, você negocia. Foi R$ 120. Eu acho caro, mas nós estávamos cansados. E aí ele levou a gente até o hotel. Isso foi só um dia. Os outros 2 dias que nós fomos até o Paraguai também, nós voltamos a pé. Mas é uma caminhada, aí que você já tá cansado, que você andou muito, você tá carregando pacote, sacola. Então você tem que ver se compensa você andar ou se compensa você gastar aí. Pra comer, nós também não economizamos pra comer, mas eu acho que dá pra você dar uma economizada. Nós comíamos onde a gente queria. O almoço meio que a gente não almoçou, porque a gente tava na correria, a gente tava preocupado em comprar, então a gente parava e tomava um café. Mas tem um dia que nós paramos pra comer, que foi o último dia. Na New Zone, inclusive, tem o Hard Rock lá dentro, tá? Se você não sabe onde comer, na New Zone tem o Hard Rock. E nesse shopping que eu falei que é bem na entrada, que está a New Zone, tem um café muito famoso com tema parisiense, que é instagramável também, mas a gente não teve tempo de entrar. Teve um dia que nós comemos no Hard Rock, e aí, gente, já começa a encarecer um pouco a viagem, né? 2 dias em Foz do Iguaçu, nós fomos pra um rolezinho, um barzinho, então também já começa a encarecer. Então tudo isso você tem que colocar no lápis se você tá pensando uma viagem para você fazer dinheiro, né? Chegar aqui e revender aí o que você comprou. Como eu falei, dessa vez, como o intuito não era única e exclusivamente esse, então a gente não economizou muito. Só para vocês entenderem, nós chegamos lá segunda-feira de noite, 15 para meia-noite, então não fizemos nada nesse dia, né? Nós fomos pro Paraguai na terça, na quarta a gente fez Cataratas e Duty Free de Porto Iguaçu, de tarde. Na quinta-feira nós fizemos Paraguai, sexta, 8h30 da noite era o nosso voo. Então sexta a gente também fez Paraguai, tá? Então nós fizemos 2 dias e meio de Paraguai e 1 dia aí de Cataratas e Duty Free de Porto Iguaçu. O Duty Free compensa? Se você quer perfumes que não são árabes, porque lá não vende perfume árabe, tá? Compensa, porque lá você vai ter certeza que é um lugar que vende perfume original e tem perfumes lá que você não vai encontrar em outro lugar e tudo mais. Tem algumas promoções, lá tem uma loja da Bad Body Works, então pra você comprar vela, principalmente se for de carro, que é uma coisa muito pesada, compensa. Tem uma loja lá multimarcas, com tênis. Então assim, eu acho que compensa. Só que pra você ir não é tão simples. Como nós não estávamos de carro, nós pedimos um Uber até lá. Não é todo Uber que faz o trajeto, porque precisa ter um seguro internacional. Então, não é todo Uber que você vai chamar. Isso é um pouco complicado. O Duty Free de Porto Iguaçu, ele fica alguns metros antes da fronteira. Então, teoricamente, como é antes da fronteira, qualquer Uber poderia ir até lá, porque ainda, né, não é necessariamente ali Porto Iguaçu, mas não é. Mas mesmo assim tem um tratado ali, um acordo que nem todo Uber pode ir até esse lugar. Então, não é tão fácil você encontrar. Nós estávamos nas Cataratas. Nós gastamos no Uber até lá R$ 80. Quando você tá lá, para você voltar, que você chama o Uber, você tá com sinal da Argentina. Então ele vai sinalizar o Uber da Argentina, você não vai conseguir pedir. O Diego pediu, mas aí teve que cancelar porque era o Uber que tava do lado de lá e a gente não achava e ele não ia atravessar, enfim. Na porta do Duty Free tem uns taxistas e aí você conversa com eles pra você fechar um valor pra eles te levarem de volta. Nós conseguimos negociar a R$ 80 pra ele nos levar de volta até o hotel, mas foi difícil, ele queria 100 e tal, não sei o que. Inclusive fica a dica pra você sempre ter dinheiro em espécie, que é mais fácil pra você negociar. Em relação às compras no Paraguai, dessa vez valeu mais a pena pagar em real. Eu levei dólar e eu não gastei nada, eu trouxe de volta, porque a cotação estava melhor no real. Pix, como funciona? Eles aceitam? Sim. Só que aí é a cotação deles, não necessariamente a cotação do dia, que é uma cotação um pouco diferente. Então, geralmente no Pix fica mais caro.
No Shopping China a cotação era igual, mas no Pix tinha um acréscimo de 5%. No Duty Free, que é o Duty Free de Porto Iguaçu, pagar no dinheiro ou no Pix era exatamente a mesma coisa. Então nós pagamos no Pix. Então o que acontece? Isso varia muito. Minha dica, se você tá indo para fazer dinheiro, leve real, leve dólar e ali o Pix para ver o que compensa, o que não compensa. Aí ali na hora você, né, você ter ali como você barganhar, economizar. Então o dólar que eu levei eu trouxe todo de volta, porque não compensou. O que eu pensei? Eu realmente fiz esse cálculo. Se eu estivesse comprando para mim, pagar um pouco mais caro, não tem problema. Mas como eu também queria fazer uma grana, então qualquer real, gente, é real. Pelo menos é a minha visão. Consegui trazer bastante coisa, o Diego também. Então eu tinha ali, né, digamos, $1.000 em cota. Só que vocês têm que entender uma coisa. A minha cota não pode juntar com a da outra pessoa, tá? Tem que ser a cota dele e a cota minha. Vamos supor, eu quero trazer um notebook de $1.000. Tá? Eu tenho 500, o Diego tem 500, mas não pode dividir. Ele vai entrar na cota só de uma pessoa. Então os produtos não podem dividir, mas você pode comprar coisas na cota de um e coisas na cota de outro. Por exemplo, $500 em cosmético aqui e $500 em perfume ali. Consegue entender? A gente consegue usar a cota da outra pessoa desde que você não divida o mesmo produto. Como o Diego foi para me acompanhar, então eu tive bastante liberdade de comprar na cota dele. Então acabou que eu consegui trazer bastante coisa, né? As pessoas me perguntaram como que você conseguiu trazer. Gente, eu consegui trazer porque eu tinha ali praticamente $1.000 para eu trazer para eu revender. Bebida alcoólica, pode trazer no avião? Pode. Você tem uma limitação de 5 garrafas, onde cada garrafa no máximo pode ter 1 litro, tá? Ah, essa garrafa tem 1,2 litro. Não pode. Então cada garrafa tem que ter no máximo 1 litro, só pra vocês entenderem. E tem uma limitação de teor alcoólico que eu não me recordo agora, mas é um teor alcoólico bem alto, tá? Então, a maioria das bebidas você consegue trazer. Em relação à mala, hoje em dia a maioria das passagens não te dão direito à mala. Nós não fomos com mala, então a gente foi com mala de mão e uma mochila nas costas. Pra despachar a mala, nós fomos pela Gol, tava R$220. Outra coisa que você tem que ficar ligado. Se você trouxer muita coisa, você vai ter que despachar a mala. Compensa pagar 220 o trecho, tá? Se eu levasse uma mala grande daqui era 220, trouxesse a mesma mala mais 220, ou seja, R$440. Você tem que trazer muita coisa para compensar essa mala. Então eu não fiz essa escolha. Eu pensei assim, se lá eu ver que tem muita coisa barata que compensa, eu compro uma mala lá. Porque pelo menos eu economizo o trecho, vocês concordam? Mas acabou que não precisou, né? Viemos com a mala de mão abarrotada, com uma mochila abarrotada, mas foi tranquilo. Em relação a te pararem para revistar, como nós estávamos abaixo da cota, a gente não estava preocupado, mas nós não fomos parados, tá? Como a gente foi para o Paraguai, como eu falei para vocês, 2 dias e meio, né? Então 3 dias, digamos, nós passamos pela fronteira e não fomos parados nenhuma das vezes. Mas você também pode ser parado se você de carro tanto na estrada, porque as pessoas são paradas na estrada. Eu, quando já voltei com os meus pais, já fui parada na estrada, né? Nosso carro foi parado. E também pode te parar quando você chegar em São Paulo, não quando você embarca, mas quando você desembarca. Sempre existe aí um lugar que podem te parar, você tem que tomar cuidado. Essa é a primeira vez que eu fui de avião, como eu falei pra vocês. Meus pais já foram de avião e eles foram parados também quando eles chegaram em São Paulo. A primeira vez que eu fui ao Paraguai, nós fizemos a travessia na ponte de van. E nós fomos parados quando nós voltávamos de van. Então, eu fui parada uma vez voltando na ponte da Amizade de van e uma vez no carro, quando nós já estávamos voltando para São Paulo, em algum lugar na estrada ali, entre o Sul e São Paulo, que eu não me recordo qual. Tô contando isso para vocês entenderem que existem várias chances de você ser parado. Então, você tem que ter responsabilidade aí sobre sua cota, né? Eu não sei como que funciona essa apreende de mercadoria, porque às vezes que eu fui parada nós estávamos dentro da cota, então não teve apreensão. Mas vocês precisam tomar esse cuidado para não perder dinheiro, né? Se o seu intuito é ir para fazer dinheiro, tome cuidado para você não perder. Então, acho que é isso, né, gente? Falei mais ou menos as custas e tudo mais. Tem muito restaurante libanês lá, porque tem muito libanês, então tem bastante lugar para você comer se você gosta de comida libanesa. Vai ter bastante comida árabe aí. A gente comeu um dia um shawarma, não sei como fala, aquele lanche, tava maravilhoso, em frente ao hotel, inclusive. Mas é isso, falei pra vocês os principais gastos. Minha opinião,
é que compensa sim, mas você tem que colocar na ponta do lápis todos esses gastos que dessa vez, como eu falei, eu não calculei porque, né, não era o intuito não era único exclusivamente comprar e fazer dinheiro, mas também conhecer, dar uma pesquisada. O Diego não conhecia, então para ele também foi um passeio, mas com certeza, a próxima vez, se eu voltar para comprar para vender, eu vou num outro esquema pensando em economizar. Então faça as contas de olho em promoção de passagem, veja se vale a pena de repente ir com mais pessoas no carro para vocês dividirem as custas e até o Airbnb ficaria mais em conta. Então, compensa, gente. É só você fazer o cálculo direitinho. Beijo e até mais. Espero que vocês tenham gostado desse vlog.